Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É motivo de alegria retornar a esta casa de oração, este lugar consagrado ao Senhor, estar junto com este povo que serve a Deus e adora o seu nome. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno Martins, nosso amigo, que de Utah o Senhor os trouxe para cá e os presenteou, viu, irmãos? E a pastora Tainara, minha amiga, porque vocês acabaram de receber um grande presente. Quisera eu que eles estivessem indo para Boston, mas Deus mandou eles para cá. E eu liguei para algumas amigas e falei assim: vocês precisam conhecer esse casal, porque são uma bênção, viu, irmãos? E eu me hospedo na casa deles. Não são uma bênção só na igreja, não. São uma bênção em casa. E é bom você estar diante de um altar que vive em verdade. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. O que faz a diferença não é você estar diante de um profeta, porque o dom é irrevogável. Ele pode profetizar sobre a sua vida e pela sua fé e pela sua oração você receber. Mas estar diante de um profeta que vive em verdade não só libera uma bênção ocasional na sua vida, mas te coloca debaixo de uma atmosfera de bênção. Amém? Olhe para o seu irmão e diz: você está numa igreja abençoada. Celebre isso, honre isso, valorize isso. Eu cheguei do Brasil, bati cabeça de um lado para o outro, não conhecia ninguém. Na cidade que eu estava não tinha igreja brasileira. Quisera eu, quando eu cheguei, como muitos que estão aqui estão chegando, tivesse um casal desse me esperando para me pastorear. Então eu quero louvar a Deus pela vida deles sem demagogia. Eu vim do hotel porque eu tive um compromisso em uma outra igreja ontem. Não conversei nada com eles a respeito disso, mas Deus me deu ordem para fazer isso. E eu quero declarar sobre a vida dos irmãos que estão aqui, que a prosperidade que está sobre a vida do pastor Bruno vai se estender a você. Que o coração entregue, sensível e dedicado da pastora Tainara, que mesmo com 2 meninos pequenos, estava esses 2 últimos dias até a madrugada aqui, limpando essa igreja. Será que ela precisa? Não. Tem muitas irmãs aqui voluntárias abençoadas, que ela pode chamar e ajudar, e como muitas ajudaram na sexta-feira. Mas ela faz isso de coração e é uma coisa que eu já vejo ela fazer há alguns anos. Então, em nome de Jesus, honre a cobertura que está sobre você e caminhe debaixo dessa nuvem. O pastor Misael, que aqui esteve, também nosso amigo, um fundador, um homem sábio, mas agora Deus trocou o bastão, o enviou para dar continuidade ao crescimento em Seattle e trouxe esse casal para também fazer algo novo aqui. Entenda que quando o mundo profético se movimenta, novidades estão chegando. Receba isso. Receba isso. Porque na transição de Elias e de Eliseu, Elias era tão profeta quanto Eliseu, mas Deus tinha um momento diferente para Israel viver. Amém? Elias trouxe chuva, Elias repreendeu uma seca, mas Eliseu trouxe uma atmosfera de governo e expansão. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero concordar com o que os céus estão fazendo neste lugar e declarar que Deus fará isso não só na vida desses pastores, mas na vida de todo o rebanho que aqui está. Que a bênção de Deus que veio sobre eles, que conquistaram um estado de maioria mórmon e tomaram aquele estado pelo evangelho, se estenderá à tua vida. Você será um expansor aonde você pisar, no teu trabalho, na tua família. Deus dará crescimento e vitória, como dará a vida deste casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 15. A minha alegria é multiplicada em estar na MSBN, porque eu estou aqui também com a minha amiga Jo Maria, que completou aniversário ontem. Felicidades, parabéns, happy birthday, não sei nem falar mais. Muita coisa boa de Deus para a sua vida, amém? Prazer enorme rever os nossos anfitriões, pastor Wesley, pastora Rebeca, que nos hospedaram a primeira vez que viemos aqui, Rosângela, seu esposo, sua amiga, tantos irmãos de Deus aqui, amém? Então, eu também estou acompanhada da minha modelo. Irmão, Barbie é fraca perto dessa. Não, eu tenho uma modelo em casa e uma modelo, não só porque ela é linda, magra e alta, tudo que eu não fui, Jesus me deu na minha filha. Aleluia. Mas ela também é uma menina de Deus. Tem sido a ministra de louvor lá da nossa igreja. Quando eu viajo, o pai não pode estar, ela que prega. E prega, viu, irmão?
Não é porque é minha filha, não. Deus tem um negócio com ela. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu, Ravine? Por estar aqui comigo. Ela trabalha, deixou de trabalhar um dia para vir comigo. E eu quero louvar a Deus pela vida dela. Irmãos, uma das minhas maiores intercessoras. Eu tento entrar no quarto dela às 3 da tarde. Ela está orando na hora 9. Ela, mãe, você que me ensinou, não me interrompa. Eu estou orando. Aí quando eu entro no quarto dela, muitos postiços colados. Um quartinho de guerra no canto. Eu falei, meu Deus, eu não daria conta de fazer isso. Mas eu quero liberar uma lição sobre a sua vida. Quando todo mundo falava, você é doida, ir para 5 cultos com essas crianças pequenas. Você é doida sair para pregar arrastando esses 3 meninos. E um dia, num calor, horário de verão no Brasil, o culto da nossa igreja estava começando às 6. Eu falei, Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa, sacrificando esses meninos? Deus tomou uma irmã e foi lá atrás e disse, olha, Deus manda te dizer que o melhor lugar para criar um filho é a beira do altar. O que você chora e sofre hoje, eles correm, não param, é um estresse, porque são escadinha. Você vai entender amanhã. Hoje os 3 pregam, louvam e faz a obra de Deus. É mérito meu? Não, é a graça. Eu nunca negligenciei deixá-los na mão de ninguém. Tenho um histórico de tentativa de abuso e sempre tive cuidado de não deixar os meus filhos com ninguém para ir fazer a obra. E eu falei, Deus, vai ser sacrificante, mas eu vou levar. Muitas vezes na Avenida Brasil, num Peugeot 206, aquecendo, parando o carro para trocar, jogar água neles, passando o lenço umedecido, trocando a roupa da escola, enfiando a roupa da agenda que eu ia. Mas hoje eu vejo a recompensa. Eu tenho uma palavra para pais e mães aqui. Para com esse negócio, meu filho é americano, ele tem que deitar 8 horas, não posso trazer ele para o culto. A cultura da sua casa não é a cultura da terra, é a cultura do reino. E eu não me arrependo. Falam vários idiomas, estudam, não são alienados, trabalham, pregam a palavra de Deus. O meu menino hoje é o administrador da empresa do pai. Casado aos 21 anos com uma ministra de louvor. Pastora, por que você está fazendo isso? Porque Deus está falando comigo que tem pai aqui que está servindo a Deus e achando que o seu serviço ao Senhor chegará por tabela ao seu filho. A Bíblia não diz ensina o caminho, ensina no caminho. Então traga o seu filho para o encontro. O GEF, tem GEF de adolescente, né? Traga o teu filho para o encontro. Traga o teu filho para o culto. Traga o teu filho para a salinha. Não, o menino queria dormir. Menino tem que querer. Menino tem que aprender. A autoridade da sua casa é você. Ele fica muito estressado. Estressa ele agora para tu não morrer amanhã angustiado pelo que ele se tornou. Então, em nome de Jesus, faça aquilo que tem que ser feito. Tinha dia que como mãe eu me escondi e chorava. Eu falei, Jesus, eles estão cansados, mas eu não posso negligenciar. Então, em nome de Jesus, eu quero testemunhar isso a você. Debaixo do sangue está a minha casa. Trago um abraço do pastor Júnior, meu esposo, e também do Guilherme, meu filho mais velho, do Gustavo, mais novo, que esteve aqui da outra vez. Deu um pouquinho de trabalho para a Rebeca, foi para o shopping comprar meia. Mas, e a Ravine, a minha princesa do meio. Olha para o teu irmão e diga, há uma bênção que se estende à tua geração. Mas essa bênção requer esforço. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Se assente adorando a Deus e glorificando o seu nome. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos sinópticos, ele carrega uma pessoalidade muito grande. O que é isso? João não fala do que escutou à ponta da mesa. João não fala do que viu a longa distância. João não fala da experiência que Pedro contou a ele na sua perspectiva. João não fala do que Tiago viveu e testemunhou a ele.
João fala daquilo que ele escutou ao peito de Jesus. Se vocês verem os quadros primitivos, da era primitiva da igreja, João é aquele que está sentado ao lado de Jesus, reclinando a sua cabeça ao seu ombro, então logo a descendo a seu peito. Então João não só ouve os discursos de Jesus, João sente o coração de Jesus enquanto ele fala. E há uma grande diferença em ouvirmos a Deus e sentirmos o seu coração. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver que ele traz alguns discursos que escaparam a narrativa dos outros evangelistas. Porque aquilo que talvez os evangelistas não acharam tão importante dizer, João percebeu o coração de Jesus e registrou. E um desses sermões, ou um desses discursos que João registrou e os outros evangelistas não registraram, é o capítulo 15. Discurso esse tão importante que Paulo faz uma outra modalidade baseada na verdade desse discurso. Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros desse corpo. Assim como Jesus havia dito que nós somos os ramos da videira. E existem alguns princípios poderosos neste capítulo. Jesus está entrando nas suas últimas narrativas aos discípulos, em João 15, para que então ele fosse levado à crucificação. E as últimas palavras, esse inicia um dos últimos discursos de Jesus aos discípulos. Ele diz: eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. E toda vara que permanece em mim, essa vara dá fruto. Qual é o primeiro princípio que nós vamos aprender aqui? É o princípio da conexão. Jesus está dizendo: eu estou prestes a ir embora. Enviarei o meu Espírito. Mas eu preciso que vocês cresçam como igreja. Eu preciso que vocês se espalhem de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E para que vocês vivam isso, eu vou ensinar a vocês, antes da minha ascensão ao céu, um princípio poderoso. O princípio da conexão. Ele diz: permaneçam em mim, como a vara precisa permanecer ligada ao tronco da videira. Roberto, o que você quer dizer com isso? Quer crescer? Ande em conexão. Primeiro, conexão com Deus. A Bíblia celebra a conexão de um homem poderoso, que nós falamos da sua mulher aqui na igreja sexta-feira no encontro de mulheres. Não veio nesse, venha no próximo, você perdeu. Aí a Bíblia vai dizer que havia um homem em Gênesis 6, que ele tinha uma poderosa conexão com Deus. O nome dele era Noé, capítulo 6 do livro do Gênesis, verso de número 9. A Bíblia diz que Noé era justo, reto, íntegro e andava com Deus. O que é conexão? Não é eu ter um momento com Deus. O que é conexão? É eu ter cotidiano com Deus. Noé andava no seu cotidiano com Deus. Imagine Noé, não tinha, tá? É só uma conjectura. Indo à padaria, ele ia com Deus. Imagine Noé se preparando para trabalhar, entrando no Home Depot, ele ia com Deus. Imagine Noé reunindo as suas meninas que trabalhavam no seu schedule, ele entrava na van com Deus. Ele tinha conexão com Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: não é sobre o que você faz, é sobre com quem você faz tudo o que faz. Deus está dizendo: eu quero ter uma conexão íntima com você. E conexão é um princípio tão poderoso, irmãos, que Moisés, mesmo vendo Deus passar de costas, mesmo tendo seu rosto iluminado com fogo, com glória, em um momento que Deus o envia, chegou a hora de cumprir a missão. Vá aos egípcios, após 40 anos exilado em Midian, na terra do seu sogro Reuel. Moisés agora vai cumprir a sua missão. Ele diz a Deus assim: olha, eu tenho problema com fala, eu tenho medo, eu não sei como me apresentar a Faraó, mas tem uma coisa: se a tua presença for comigo, eu vou. Se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Vou enviar o teu irmão para ir contigo. Meu irmão é gente boa, vai ser meu tradutor, mas o tradutor não resolve, eu preciso de quem dá a mensagem. Se tu não for comigo, não me deixe ir. E eu acho isso tão lindo, irmãos, que Deus logo responde:
Conexão é um princípio que está relacionado à dependência. Quem tem conexão depende. Quem tem conexão diz, eu sei trabalhar bem, mas eu sei que é só Deus que envia contrato. Quem tem conexão diz, eu até conheço a palavra, mas eu sei que é só Deus que faz ela fluir. Quem tem conexão diz, eu até tenho uma voz afinada, eu até entendo de música, mas é só Ele que derrama a glória. A conexão nos coloca em dependência, irmãos. Ele diz, é só se a tua presença for comigo que eu vou. Deus gostou da resposta de Moisés e disse, a minha presença vai contigo e ela te fará descansar. Conexão não só é um princípio de crescimento, mas conexão é um princípio que nos garante paz, porque Deus disse assim, a minha presença irá contigo e te fará descansar. O teu nível de conexão com Deus revela o teu nível de paz. Tá sem paz? Tá com pouca conexão. Está com pouca paz, está com pouca conexão. Mas Deus te trouxe aqui hoje, nesse culto, para te dizer, tu estava sumido, tu estava espalhado, tu estava meio de lado, meio de banda, mas o céu está dizendo, se conecta de novo. Porque eu quero restaurar o teu estado de paz, o teu estado de descanso e te habilitar para crescer. Aí a Bíblia diz que essa conexão é algo tão tremendo, irmãos, que ela não se perde quando nós estamos sendo atacados pela terra. Atos capítulo 7 diz que Estevão estava pregando e ele começou a ser apedrejado. Mas de repente diz a Bíblia que alguém pensou que ele ia reagir. Mas ele levantou os seus olhos ao céu e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. A tua conexão com Deus, aleluia, faz com que você não perca a visão do céu em meio às pedradas. Sacode esse irmão até ele ficar irritado com a pregadora, eu vou embora amanhã. Sacode ele e depois pastor Bruno resolve. Sacode ela e diz para ela, quem tem conexão com Deus não para por causa das pedradas. Quem tem conexão com Deus não tira os olhos do céu por causa dos ataques da terra. Você pode estar sendo atacado no meio da sua família, no seu trabalho, nas suas emoções, mas a tua conexão com Deus te garantirá uma visão espiritual acima do que você está vivendo embaixo. Diz a Bíblia Sagrada que a conexão é algo tão poderoso que Daniel, diante de Nabucodonosor, ele repetiu isso. Ele disse assim, olha, você teve esse sonho, esse enigma, já procurou os magos, já procurou os sábios e ninguém sabe te dar a interpretação. E você veio a mim reconhecendo que o Deus que eu sirvo é poderoso, sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isto não está em mim, mas Deus dará a resposta. Ei, quem tem conexão pode não ter a resposta, mas tem a certeza. Ele está dizendo, Deus dará. Eu não tenho a resposta para o sonho, eu não tenho a solução para o enigma, eu não tenho a saída desse problema que chegou, eu não tenho a resolução dessa situação que se apresentou na minha vida essa semana, mas eu tenho uma certeza, Deus dará a resposta. Isso é conexão, irmão. Você não está vendo, mas você está crendo. Aí José vive a mesma coisa, assuntado por Faraó. Faraó tem um sonho, procura José para dizer o assunto. E ele diz a mesma coisa, isto não está em mim, mas Deus dará a resposta. Quem tem conexão não tem medo de desafio, porque tem certeza de companhia. Levanta a sua mão e diz, eu sei que Deus é comigo. Ele vai dar uma resposta por esses dias, Ele vai dar um sinal, Ele vai fazer um caminho, Ele vai criar uma situação, porque eu estou ligada nele. Diz a Bíblia Sagrada que essa conexão é um princípio tão poderoso que Deus disse, não vou usar isso só entre mim e o homem, vou usar isso entre os homens e os homens. Ele diz, conexão é algo tão poderoso que eu quero ensinar os meus a aprenderem que a sua conexão com Deus melhora a sua conexão com as pessoas. Gente que tem problema com todo mundo está com problema principalmente com Deus. Porque a Bíblia diz, se alguém diz amar a Deus e não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Então quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a dificuldade que você está de se relacionar em casa tem uma solução na melhora do relacionamento com Deus. Se melhorar com Deus, melhora com as pessoas. Se entender com Deus, se entende com as pessoas. E aí Deus vai nos mostrar ao longo da narrativa bíblica o poder de uma conexão. Deus tem um Paulo que tem todo o conhecimento da palavra, mas que de hora em hora é preso e perseguido pelo governo e pelas autoridades religiosas. Aí Deus conecta um Paulo aprisionado a um Timóteo inexperiente, mas livre. E agora o evangelho começa a se espalhar por Éfeso. Por que a conexão é um princípio poderoso de crescimento? Eu profetizo que nessa igreja Deus vai conectar quem queria ir, mas não pode, mas vai financiar quem vai.
Paulo não pode ir, mas ele empurra Timóteo. Paulo não pode ir, mas ele manda Timóteo. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo vai fazendo conexões, que vai fazendo o evangelho crescer. Eu vim debaixo de uma ordem de Deus aqui. Eu acordei na madrugada, eu acordei hoje às 6 da manhã, tentei dormir de novo. E eu disse, Deus, e Deus disse, tu tem uma ordem lá, e a ordem é só decretar que o crescimento vai acontecer naquele lugar. E eu quero profetizar que Deus vai te conectar, quem vai te fazer crescer. Quem recebe essa palavra? Eu não estou falando de network, eu estou falando de conexão de Deus. Eu não estou falando só de coisa da terra. Eu estou falando de gente colocar do teu lado, quem tu nunca conheceu, te chamar para entrar numa porta e ali Deus te abençoar. Eu não estou falando do que os homens produzem, eu estou falando do que Deus produz nos homens. Entenda isso. E a Bíblia diz que Deus agora conecta Paulo a uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura em Atos 16, uma empresária do ramo de tecido. Aquela mulher está no rio ali, em Gede ou em Gedi. E ali eles chegam para falar da palavra de Deus. Ela ouve, abre o seu coração e ela abre a sua casa. Eu vim profetizar que o evangelho vai entrar na tua casa de algum jeito. Eu não sei se vai ter guerra lá, se vai ter guerra na tua vizinha, mas eu vim profetizar que o evangelho vai entrar na tua casa e isso vai trazer crescimento para a tua vida em todas as tuas áreas. O evangelho entrou ali, você está achando que Lídia ficou pobre? Diz a história da igreja primitiva que ela se tornou uma mulher mais rica daquele lugar. Tem gente que acha que se der 2 horas para Deus na terça-feira, fica menos rico. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu nunca vi alguém investir no reino de Deus e não receber pelo menos 30, 60 e a 100. Deus está dizendo, abre a tua casa para o evangelho, abre a tua agenda para o evangelho, abre os teus propósitos para o evangelho. Coloca uma causa de Deus no teu schedule da semana. Diz a Bíblia que é tão tremendo que ela cresceu e a igreja se tornou poderosa em Éfeso. Sabe o que é dito a essa igreja? Está na carta aos Efésios. Essa igreja é cheia de amor e de boas obras. Porque alguém abriu a casa, alguém abriu o ouvido, alguém abriu o coração e aquele ministério se espalhou naquele lugar. Aí Deus agora vai conectar Paulo a um poderoso senhor de terra, Filemão. Ei, meu irmão, quem me conhece sabe que eu não sou emocionada para profetizar varinha de condão e nem dólar não. Mas eu tenho ordem de Deus aqui para profetizar que Deus vai te conectar quem tem o que tu não tem. Quem recebe essa palavra? Paulo era um missionário, mas Deus colocou ele diante de um fazendeiro chamado Filemão. E você está achando que Paulo queria o dinheiro de Filemão? Não. Paulo queria a alma de Filemão. Quem tem a motivação certa ganha bônus. Mas Paulo queria a alma de Filemão. Filemão se converte, seu escravo Onésimo foge. Paulo encontra um escravo na cadeia. E Deus está dizendo, ei, quem entra com a motivação certa ganha não só Filemão, mas também o seu servo. Quem entra com a motivação certa ganha o patrão, ganha o empregado, ganha o colega de trabalho. E a igreja vai crescendo. Deus vai te conectar ao que te abençoa, mas ao que principalmente abençoa o reino de Deus. Aí a Bíblia é tão linda, irmãos, que Paulo agora está espremido em Roma. Está passando uma situação de perseguição, ameaça de prisão, ameaça de execução. Aí Deus conecta ele a Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram um casal também do ramo de trabalho de Paulo. Eles eram também fazedores de tenda. Deus vai te conectar a quem faz o que tu faz para melhorar o que tu faz. Quem recebe essa palavra? Deus vai te conectar a quem faz o que tu faz para possibilitar e abrir caminho naquilo que tu faz. Há uma bênção de prosperidade sobre esta casa. Abra sua mão que eu profetizo que Deus lhe dará contatos excelentes para crescer neste lugar. Se o teu propósito e a tua motivação é também abençoar o reino de Deus, seja abençoado com conexões certas. A Bíblia é tão linda, irmãos, que a conexão é um princípio divino tão poderoso para o crescimento, porque elas nos fortalecem. A Bíblia diz que Arão e U estão conectados a Moisés. Moisés está no meio de uma guerra. Cuidado de gente que corre de quem tem problema, porque grandes vitórias se escondem atrás de problemáticos. Aí tem gente que diz assim, esse irmão tem muito problema. Fica ligado.
Tinha um egípcio doente no caminho. Foi ele que levou Davi para o caminho da restituição, para encontrar o que os amalequitas tinham tirado de Davi em Ziclag. Aí ele diz: tu sabe onde está o bando? Ele diz: eu sei, se o Senhor me der pão, comida. Deus está dizendo: ei, chega gente doente perto de você, e você diz: não tem paciência, já tenho muito problema. Aí Deus está dizendo: esse problemático é a senha do teu milagre, fica ligado. Esse problemático é a senha da tua restituição. Aí a Bíblia vai dizer, oh glória, eu amo a Bíblia, que Moisés está numa guerra. Tem gente que quando a igreja passa por guerra, ó, perna para quem te quer. Mas no meio da guerra, Arão e Ur se conectam a Moisés. Seguram os braços de Moisés. O que é isso? Conexões nos fortalecem. Pega na mão de teu irmão e diga: ó, chega de andar com gente meia boca, meia tigela, crente mais ou menos. Se coloca do lado de alguém para ser quem fortalece. Oxalá que tu seja quem fortalece e não só quem precisa ser fortalecido. Eu vim pregar que tu não vai fugir do egípcio no caminho, mas tu também vai ter propósito nas tuas conexões. Fortalecer um ao outro. Você não precisa de quem fique lambendo suas feridas. Você precisa de alguém que diz: tu não pode baixar o braço, mas está doendo, eu te ajudo a segurar. E se você não aguentar, a gente chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Coloca uma pedra diante de nós. Roberto, o que você quer dizer com isso? Deus quer te usar para fortalecer alguém. E quando a tua força se acabar, Deus vai usar alguém para te segurar. E se ninguém te segurar, a própria pedra de esquina, Jesus de Nazaré, segurará os teus braços. Mas você não vai abandonar a guerra que você está. E nem abrir mão da terra, porque tem amalequita. Todo lugar de crescimento tem desafio. Todo lugar de crescimento tem inimigos. Todo lugar de crescimento tem batalha. Mas todo lugar de crescimento também tem experiência que a gente não vive em zona de conforto. Então Deus está dizendo: não foge do desafio. Se conecte às pessoas certas para te sustentar durante o desafio. Diz a Bíblia Sagrada que as conexões também nos ensinam mais uma verdade. Elas nos emprestam possibilidade. Quem lembra da viúva que o profeta Eliseu, 2 Reis 4, disse para ela assim: vai buscar vasos emprestados, vasos vazios e não poucos. A conexão nos emprestam possibilidades para viver o milagre. Dá um sorriso para o teu irmão e diz: talvez o meu milagre está lá na tua casa. Fala para ele: parte do meu milagre pode estar na tua mão, não retenha. Me empresta esse vaso aí. Me empresta o vaso. Oh glória. Sabe por que a igreja primitiva cresceu? Porque eles tinham tudo em comum. E ninguém tinha falta de nada. Mas aí você gosta do comum na hora de dividir pão e túnica. Mas tem um negócio: eles tinham tudo em comum na doutrina. A palavra que diz aqui em João 15: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o grego quer dizer unido no mesmo coração e na mesma vontade. A gente quer crescer, mas diz: eu não tenho vontade de fazer o que foi pedido. Eu não tenho vontade de estar, eu não tenho vontade de ajudar. Aí Deus está dizendo: enquanto tu caminhar na tua vontade, tu vai comer só a tua porção. Quando tu entrar na vontade do reino, tu será multiplicado. Você está entendendo? O crescimento da igreja primitiva estava na união de vontades, no mesmo coração. E qual era a vontade? Todo mundo tinha vontade de deitar a oferta no pé do apóstolo? Imagino que não, irmão. Talvez tinha um irmão que dizia assim: poxa, mas se eu não desse essa parte hoje, que o irmão fulano da igreja primitiva está precisando, talvez eu terminasse minha tenda e colocasse uma cortina roxa, porque púrpura era muito caro. Quem tinha o tecido colorido em casa era gente rica. Aí ele está dizendo: eu abro mão de um capricho para cumprir um propósito. Quando você sujeita a tua vontade aos propósitos divinos, você tem muito mais de Deus nessa vida e na vindoura. Aí quando a igreja primitiva cresce, é porque eles estão no mesmo coração, no mesmo propósito. Mas aí que pega, na mesma doutrina. Me permita falar, posso pregar? Posso, irmão? Posso, pastor Bruno? Posso, pastora Tainara? Me permita dizer, Orlando tem muitas doutrinas. Mas sabe quem cresce? Quem aceita seguir uma doutrina. É muito aventureiro chegando e abrindo porta. Aí o povo correndo para tudo quanto é porta. Aí Deus está dizendo: você tem doutrina aqui, rapaz. Você tem pão aqui, rapaz.
Você tem ensino aqui, rapaz. Que inconstância é essa? De que cada dia quer provar uma doutrina. O que está sendo ensinado aqui é bíblico. O que está sendo feito aqui está na palavra de Deus. Que negócio é esse que parece místico? Que cada aventureiro que passa na cidade você quer conhecer a nova doutrina. A igreja primitiva só crescia porque eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Fica na doutrina que tu foi ensinado. Se um dia o pastor Bruno pregar heresia aqui, eu sei que não vai, aí você pode ir embora. Mas do contrário, enquanto a Bíblia está pregada nesse lugar, você não precisa viver de experiência em experiência. Você pode ter a sua maior experiência onde você está plantado. A conexão é algo tão poderoso, irmãos. Vamos andando? Que a viúva vai pegar vasos emprestados. E isso vai possibilitar com que ela viva o milagre. A conexão também é poderosa, porque ela nos preserva. Saul queria matar Davi. Davi vai até a Jonatas, Samuel capítulo 20. E ele diz: me diga o que teu pai pretende fazer. Jonatas diz a ele: fique tranquilo, se esconde atrás da pedra de Ezel, fica ali 3 dias, porque tudo quanto meu pai intentar fazer a ti, eu te farei saber. Eu não vou te deixar descoberto, eu não vou te deixar ser pego desprevenido, porque conexão que é feita em Deus, na palavra, para com seu irmão em verdade, te preserva. Dá um sorriso para esse crente e diz para ele: me preserva. Não me deixa ser atacado pela lança de Saul sem saber, não. Me preserva. Que isso, Roberta? Sentiu de Deus? Me liga, me avisa, ora comigo. Só não seja um mero espectador do propósito de Deus. Seja alguém que preserva quem carrega propósitos divinos. Davi tinha uma unção. Jonatas falou: meu negócio não é nem só com a minha família, meu negócio é com o que Deus tem para Israel. O que o meu pai tentar fazer contra ti, eu vou te preservar. Entendi, Jesus. Conexões nos colocam em honra. A Bíblia diz que o Davi que é preservado por Jonatas, agora assume o reino, está reinando. Vai fugido de Jerusalém, porque o reino é tomado por um tempo por seu filho Absalão. Foge descalço e a pé. Entra numa cidade chamada Rogelim. Encontra um irmão por nome Barzilai. Barzilai diz para ele: pode ficar aqui, porque aqui eu te dou cama, te dou bacia, te dou mel, te dou comida, te dou pão. Pode descansar aqui. A gente quer receber de Deus o que a gente nunca deu para ninguém. Quer crescer? Se conecte para ser quem dá bacia, quem dá água, quem dá pão, quem dá descanso para quem está em guerra. E a Bíblia diz que ele fez isso, e eu gosto do nome de Barzilai, irmão. Porque Barzilai significa homem do ferro. A gente precisa de gente que seja vitamina para nós. Barzilai, o seu nome significa ferro. Tem gente desnutrindo, tem gente anêmico espiritualmente, e você carregado de força de Deus, guardando tudo para você. A Bíblia diz que aquele que retém até o que tem será tirado, mas aquele que dá de nada terá falta. Compartilha o que Deus te deu. A Bíblia diz que Barzilai é ferro, é vitamina, é força, é sangue para Davi sobreviver àquele momento. Aí Davi agora descobre que Absalão já foi capturado e morto, vai voltar para Jerusalém. Quando ele vai atravessar o rio, ele diz: Barzilai, vem comigo, porque eu vou te honrar, vou te dar uma cadeira no meu governo ao meu lado, porque você cuidou de mim na guerra. Sabe, a possibilidade do teu futuro está na ajuda que você não dá no teu presente. Sabe, o milagre do teu futuro está no pão que você não entrega, na bacia que você não oferece, no serviço que você não rende ao Senhor. Ele serve Davi. Aí Davi diz para ele: vem que eu vou te dar um lugar, uma cadeira ao meu lado, tu serás um dos meus homens. Barzilai é muito nobre, e eu estou pregando para uma igreja nobre aqui. Barzilai é muito nobre, e ele diz: olha, Davi, eu agradeço a honra, a gratidão, mas eu já estou para lá dos meus 80 anos. Leva o meu servo Quimã. Conexões nos projetam não só a ser honrados, mas ter possibilidade de honrar alguém. Sabe o que Deus está dizendo? A honra que eu semeio na vida da Tainara ou ela na minha, Deus vai usar alguém para honrar os nossos filhos.
Deus vai usar alguém para honrar quem está do nosso lado. Sabe o que Deus está dizendo? O que você faz por mim, a casa que você me recebe, Deus vai preparar alguém para cuidar do menino lá. Deus está dizendo: semente é coisa para quem não vive no momento, é para quem vive na eternidade. Deus está dizendo: semeia em conexão, que tu vai colher em honra. E eu acho tão lindo, irmãos, que Barzilai é aquele homem que existe poucos aqui. Oxalá que nós tenhamos o coração de Barzilai. Barzilai é aquele que abre a porta e diz: a honra que era para mim, eu sinto que o momento é teu. Vai que mã, vai que mã, vai que mã. Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas que te empurrem, que te facilitem a ser honrado. Vamos andando. Qual é o segundo princípio, pastora? O segundo princípio para o crescimento que Jesus ensina aos discípulos em um dos seus últimos discursos é o princípio da produtividade. As minhas crianças têm trauma de uma palavra. Qual é, Ravine? Que eu já acordava eles de manhã: tem que ser proativo. Por que não botou a meia ainda? Eles têm um pouquinho de trauma dessa palavra. Mas esses dias eu fiquei tão feliz que o de 21 anos me agradeceu e falou: mãe, eu me peguei dizendo: Thaís, você tem que ser proativo. Eu falei: missão cumprida. Quando Deus diz produtividade, aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Primeiro princípio do crescimento, você está comigo? Conexão. Segundo princípio do crescimento, produtividade. Porque tem gente, pastor, aqui não deve ter não, só lá na minha terra. Tem gente que diz assim: porque eu sou muito ligado. Mano, tô, mas não faz nada. Não serve em área nenhuma da igreja. Não, porque eu sou muito espiritual, terra, mas não serve como voluntário em nada. E quem tem conexão tem produtividade. É resultado da conexão. Não tem ninguém que me diga que está ligado com Deus que não deseje trabalhar para Deus. Não tem ninguém que me diga: eu tenho comunhão com Deus e não deseje servir a Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Aí Deus está dizendo assim, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Ele diz: se você está em mim, se você tem conexão, esse dá muito fruto. Dá um sorriso para seu irmão e diz: acabou as férias espirituais, hein? Eu faço isso pouco, só fiz 3 vezes, vou tentar não fazer mais, não prometo, que eu sei que é chato mandar repetir. Mas eu preciso, é didático. Diz para o teu irmão: acabou as férias espirituais. Produtividade. A tua colheita depende da tua semeadura, bora produzir. Ah não, porque eu sou crente assistente. Você tem algum membro assistente no seu corpo? Uma mão fica olhando para a outra e diz: estou te assistindo, vai, faz. Você tem algum pé assistente que diz: você vai andando com um só, porque eu sou assistente. Assim como o ramo está na árvore, o membro está no corpo, é para produzir e cumprir uma função. Deus te trouxe aqui para te dizer: não tem um crente aqui dentro desse espaço que não tenha uma função. Só que a gente se equivoca dizendo assim: não, mas eu não prego, eu não canto. Quem disse que igreja só é feita de quem aparece? Igreja é muito mais feita de quem não aparece. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tinha uma avó que nunca apareceu, mas que estava todos os dias na quarta-feira com a bolsinha do Continente. Só quem morou no Rio, no Brasil, sabe? Mercado Continente, com a Bíblia e a toalhinha, indo para a consagração. Na verdade, os frutos aparecem, mas quase sempre a árvore e o ramo não. Deus está dizendo: eu te chamei para ser sustentáculo daquilo que vai produzir fruto. Então, em nome de Jesus, você tem função. A Bíblia diz: todo membro ligado, ajustado no corpo, cumprindo a sua função. Só para ele ficar bem sorridente, que eu vou ter que falar, né, o que Deus mandou. Diga para ele assim: aí, já sabe a tua função? Aí tem uma amiga minha pregadora que usa uma expressão que você conhece da internet. E a minha amiga diz: não fala as caras de paisagem não, é você mesmo. Está cumprindo a sua função? Aí Jesus diz: o que está em mim, isso dá muito fruto. Só que o fruto tem um negócio, irmãos. A produtividade de Deus não está relacionada a uma produção maquinária, material. A produtividade de Deus está relacionada à essência. Por quê? O que é o fruto? Digo agora o fruto mesmo, como uma manga, uma uva da videira. O que é o fruto? Se não o resultado do amadurecimento da árvore. Sim ou não? Ela é plantada, ela é regada, ela cresce, ela começa a dar ramo, ela começa a dar folha, ela produz fruto.
O fruto nada mais é que o amadurecimento da árvore. Por que tem crente que não quer amadurecer? Porque sabe que maturidade requer fruto. Por que tem crente que quer ser sempre o neófito? Quer ser sempre o crente do leitinho. Nunca quer comer uma comida sólida. Porque ele sabe que maturidade vai requerer dele frutificação, produtividade. Só que tem uma coisa: a mesma maturidade que impõe a frutificação nos garante a colheita. Tem coisa que já era para você estar vivendo, mas o céu está dizendo, está dependendo da sua entrega, rendição para frutificar. Irmão, tem coisa que o dinheiro dá, mas tem coisa que é só o reino que entrega. Te digo isso, com uma faculdade, alguns cursos, 3 profissões. Tem coisas que eu vivo hoje, que a minha profissão nunca me deu. Mas a minha entrega, a função que Deus me chamou, tem me dado. Eu moro numa casa hoje que eu não poderia morar, nem se eu fosse a promotora que eu ia ser lá no Brasil. Até por questão de segurança. Mas hoje eu posso viver lá. Hoje eu posso estar aqui. Eu dizia isso à minha filha. Às vezes você vê isso numa joia, que para você no Brasil era difícil ter. Mas agora você tem, com a troca da moeda, a chance de mandar sua amiga fazer e te entregar aqui. Eu estou falando de coisas materiais para que você entenda. Mas eu não vou nem te dizer acerca do que eu tenho visto Deus fazendo na vida dos meus filhos. Nenhum seminário daria a minha capacidade de gerar isso neles. Sabe por quê? Tem coisa que é só o reino de Deus que entrega. Se você retiver a sua entrega para o reino, você só vai ter o que o dinheiro pode dar. Mas se você entregar o seu dinheiro ao reino, e principalmente o seu coração ao reino, você vai ter além do que pediu, pensou ou imaginou. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Jesus escreveu. O fruto revela a essência da árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. Não me diga, eu sou um crente nota 10. Me apresente seus frutos. Porque eu não lhe conheço pelo que você diz, eu lhe conheço pelo que você faz. Mas eu não lhe conheço apenas pelo que você faz, mas Deus lhe sonda, Ele conhece pela motivação com que você faz. Porque não é só sobre fazer. A frutificação no reino de Deus é fazer com que coração, com que desejo. Ah, mas eu faço tantos anos a obra de Deus e não tive essa colheita. Mas será que o coração não se perdeu no meio desse trabalho? Por isso que eu não disse produção, eu disse produtividade. Porque produtividade não tem a ver com maquinário. Produtividade tem a ver com resultado daquilo que foi plantado. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero te levar um tempo de produtividade conjugal, familiar, emocional, espiritual. Mas tudo isso está relacionado à entrega espiritual. Por quê, Roberto? Que a semente é a palavra de Deus. Então se eu não abro o meu coração para que a palavra de Deus estoure como uma semente estoura na terra, para que ela se propague dentro de mim e conduza os meus movimentos, as minhas ações, o meu serviço a Deus, eu não posso crescer como árvore, então logo eu não posso dar fruto. Então Deus está dizendo, a palavra que você recebe aqui não é só para confortar o seu coração, não é só para aliviar a sua mente também, mas é para fazer você produzir o que não estava produzindo. Recebe vida espiritual esta manhã, recebe desejo pelas coisas de Deus, de sorte que haja em você o coração dos filipenses, um sentimento maior pela obra do Senhor. A Bíblia é tão linda, irmãos, que a Bíblia nos diz, se vocês não souberem o que frutificar, eu ajudo. A Bíblia diz assim, comece produzindo frutos dignos de arrependimento. O primeiro fruto que um crente que não está produzindo tem que produzir é arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu não estou fazendo. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu não estou entregando. Eu me arrependo, Senhor, porque eu negociei a qualidade da minha entrega. Quando eu cheguei nesse país, eu entregava mais. Quando eu cheguei nesse país, eu me derramava mais. Mas eu estou sendo engolida pelo sistema. Mas hoje eu me arrependo. Eu me lembro onde eu caí. E eu quero voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E declarar que eu vou voltar a dar bons frutos na tua presença. Aí a Bíblia diz, produza, Mateus 3,8, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz, se não souber o que produzir, dá uma passada lá em Gálatas 5. Produz as partes do fruto do Espírito. Longanimidade, amor, misericórdia, gozo, temperança, domínio próprio. Quem tem amor serve. Quem tem alegria entrega e entrega com alegria. Quem tem temperança sabe que não depende de cumprir 18 horas por dia para ser abençoado. Ele é temperante, perseverante. Ele sabe que se ele parar às 7h30, terça-feira, Deus vai dar muito mais para ele.
Porque ele sabe que se o Senhor não abençoar, é a bênção de Deus que enriquece. Então quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos dando fruto. Roberto, mas eu ainda não consigo produzir todas as partes do fruto do Espírito. Tem um outro caminho? Comece pela justiça. A Bíblia diz que o fruto da justiça é a paz. Se você não arrumar problema, você já frutificou. Se você não der problema à igreja, aos pastores, à família, você já frutificou. A Bíblia diz, o fruto da justiça é a paz. Não dá problema não. Não é porque eles são meus amigos, não. Não fiquei na casa deles ontem nem hoje. Vou hoje para a casa deles. Posso dizer uma coisa? Não tem a ver se você achou o casal bonitinho ou não. Perturba o pastor novo não. Não dá problema não. Sabe por quê? A tua colheita está relacionada na tua semeadura de paz. O fruto da justiça é a paz. Roberto, onde está isso? Tiago 3,18. E para que eu possa produzir, o que eu tenho que fazer? Tirando essa parte aí. Já entendi o recado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear. O que você tem semeado? O pastor já falou da semeadura na generosidade aqui na oferta, então não vou falar sobre isso. Mas o que você tem semeado no reino de Deus? Roberto, eu tenho semeado 1 hora por dia. Faço meu devocional, parabéns. Roberto, eu tenho semeado 2 horas por semana, eu venho terça. Roberto, eu tenho semeado 4 horas, eu também estou aqui hoje, venho domingo. Sim, muito bom. Mas você pode semear mais. Você tem semeado uma palavra de evangelização na vida de alguém? Você tem semeado uma oração para socorrer alguém? Deus está dizendo, melhora a qualidade da semeadura, que eu aumento a qualidade da colheita. Porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente quer de Deus o que a gente não entrega para Deus. Deus está dizendo, melhora a semeadura. Quando Deus pede melhora da semeadura, é porque Ele tem abundância de colheita. Entenda a mensagem do Senhor nesta manhã. Eu disse, Deus, eu pensei que eu ia pregar como itinerante, estava com saudade, presa lá na igreja, ia chegar aqui hoje no Prá, no Ré, no Fá. Aí Jesus disse, não, hoje tu tem uma palavra pastoral para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus está convidando a vocês a um novo nível. E eu não posso ser emocionado, eu tenho que ser fiel ao que Deus me entregou aqui. E Deus está dizendo para você, melhora a semeadura, porque está vindo uma grande colheita. E Deus quer que você faça parte disso. Melhora. Aí a Bíblia diz, além de semear, o que eu tenho que fazer, Roberto? Semear e investir. Quer colher no ministério? Invista. Compre bons comentários bíblicos. A propósito, muito obrigada, que ele é maravilhoso. Compre bons comentários bíblicos, bons livros, boas bíblias. Se matricule num bom seminário. Isso é investimento. Eu quero semear no meu ministério de intercessão. Se prepare sobre isso. Ore, faça conexões de oração, grupos de oração. Invista nisso. Agora o que mais eu tenho que fazer além de semear? Eu tenho que regar. É aí que a gente negligencia. A gente diz, já semeei, já fiz, já ajudo, já trabalho. Mas regar imputa uma verdade, um princípio. Que princípio é esse, Roberta? Vigilância. Já viu sua mãe, sua avó, como eu via minha sogra, minha avó? Indo lá olhar como é que está a planta todo dia. Se precisava de água, se precisava ser regado, se precisava ser podado, se precisava ter a terra afofada. Regar imputa vigilância. A gente às vezes é impulsionado pelo desejo da colheita a semear, mas somos negligentes no espírito quanto ao regar. Porque regar requer posicionamento de perseverança e vigilância. A Bíblia diz orar e vigiai. Você está orando muito, você está investindo, você está jejuando, você está buscando, mas Deus está dizendo, e cadê a vigilância? Planta aqui, arranca da terra lá, porque não vigia. Aí Deus está dizendo, vigia. Eclesiastes 11, versos 4 a 6, diz assim, pela manhã semeia a tua semente, e de tarde não retire delas a mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela. Regar é perseverar, é permanecer. Regar é vigiar, regar é dizer, não saio da posição, eu sei o que eu plantei. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que eu plantei. Eu não sei como vai vir, mas eu sei o que eu plantei. Eu não sei como que vai abrir, mas eu sei o que eu estou plantando. Regar é posicionamento de perseverança. Não retire a mão. Eu tenho uma palavra de esperança também para alguém que está aqui. Deus está dizendo, eu sei o que tu plantou. Não retire a mão, não desiste. Aí ele
Ele diz: não retira a mão, porque tu não sabe qual prosperará, qual semente que vai florescer, se essa ou aquela. Assim como ninguém sabe como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim tu não entende o caminho de Deus que faz todas as coisas. Deus está operando esta manhã por aquele que tem semeadura aqui. Deus está operando nesta manhã por aquele que, mesmo vendo a terra rachar, não desistiu de regar semente. Deus tem surpresa para quem semeia e permanece. A Bíblia vai dizer que além de regar, vem a hora da colheita. E colher machuca, viu, irmãos? Eu estou sem o livro, mas quem já leu, eu tenho um livro que o Senhor me deu, eu escrevi, se chama Guardadora de Vinha. Então eu fui justamente pesquisar, eu escrevi esse livro, sobre como era a colheita nos vinhateiros lá, no lugar das videiras e tudo mais, na vinha de fato. E quando eu fui pesquisar, eu vi que quem era escolhida para colher, os irmãos me perdoem, viu? Não é mensagem da Barbie, não é mensagem feminista, mas é feminina. Quem era escolhida para colher, na maioria dos lugares, a uva, era a mulher, por causa da temperatura das mãos. Porque se o homem colhesse a uva com a sua mão, ele podia alterá-la, modificá-la no seu estado original. Então eu quero aplicar isso aqui e dizer para você: você semeou, você está regando, mas na hora de colher você tem que estar com o seu corpo espiritual na temperatura ideal. Quando chega a hora de colher, o que é que Satanás faz? Esfria a gente. Esperei muito tempo. Quando Satanás vê que está chegando a hora da colheita, porque ele sabe que Deus já nos abençoou em todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, ele está nos ares dos espíritos dominadores, as potestades, principados, ele sabe que está vindo, como a resposta de Daniel. Aí ele coloca um principado na frente e diz: vou segurar. Como que eu vou segurar? Ou vou esfriar ela ou vou inflamar ela. Porque a Bíblia diz que você não pode estar frio, gelado na presença de Deus, mas você também não pode estar inflamado, irado. Tem gente que está aqui prestes a colher, mas está frio. Tem gente que está aqui prestes a colher, mas está inflamado, irado, pelo sofrimento de toda essa plantação. Aí Deus está dizendo para você: eu te trouxe aqui para equilibrar a tua temperatura espiritual, para que Satanás não roube a tua colheita. Quem está inflamado, receba o refrigério de Deus, o alívio de Deus, as águas que estão sendo liberadas desse altar, porque a Bíblia diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se banhe nas águas de Deus agora, como a corça anseia por água. Só quem precisa mergulhar na fonte, mergulhe agora, para Deus neutralizar a elevação da tua temperatura, para que você esteja na temperatura ideal espiritualmente, para colher o que Deus tem preparado para você. Aí é tão interessante que para colher você precisa estar. A gente está falando da videira, da uva. Jesus diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Aquele que me serve dá muito fruto, que permanece em mim dá muito fruto. Mas que para você possa colher esses frutos, você precisa, além de estar na temperatura ideal, tinha uma ordem em Israel, como tinha que ser feita a colheita nas vinhas. Qual era a ordem? Tinha que colher cantando e celebrando. Eu vou te dar 1 minuto para dar o glória que você ainda não deu. Ei, você não é obrigado a celebrar como o outro celebra. Tem gente que diz amém. Tem gente que diz oh glória. Mas tem gente que diz aleluia. Eu não sei de que jeito tu adora, mas Deus está dizendo celebra. Haverá colheita. Deus está dizendo adora. Adora e celebra. Satanás está querendo roubar a celebração da tua boca na hora da tua colheita. Satanás está querendo roubar a tua alegria na hora da tua colheita. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Você ainda não viu, mas está vindo uma poderosa colheita. E elas tinham que colher cantando e dançando, as mulheres da vinha. Aí eu passo mal com crente que quase morre. Eu tenho 3 lá em casa, e eu também de vez em quando, na hora do jogo do Flamengo, que a gente quase passa mal e grita e pega um no colo e joga para cima. Aí entra num culto como esse, que o campeão da eternidade está aqui. Entra num culto como esse, onde o Deus que nunca perde está aqui.
e não levanta nem a mão. O ministro de louvor luta, soa, a careca do pastor Wesley estava brilhando, e você aí parado. Pelo amor de Deus, solta essa mão. Dá um glória a Jesus. O ministro de louvor morrendo, a tecladista, aleluia, no pé, no vivo. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. O baterista, meu filho é baterista, agora a bateria me chama a atenção. O baterista no pano, negócio bom, no compasso. E você aí, Deus declarando a eternidade está chegando, morte e choro nunca mais. Essa dor que você está sentindo hoje, daqui um pouco tu não sente mais. E você não celebra, meu irmão? Eu vou dar mais um minuto para você celebrar. Aproveita, libera esse pulmão e diz: Satanás, eu vou colher, tu não vai roubar a minha semente, eu vou crescer nesse país, eu vou prosperar, eu vou transbordar à direita, à esquerda, e ao redor de mim a bênção de Deus me cercará. Aleluia! Oh glória! Ai, Jesus está aqui. E Jesus é tão bom. Jesus é tão bom, minha irmã. Eu não posso olhar para aquela irmã ali não, que ela tem medo. Aleluia. Que eu encontrei ela na Coroadas, coloquei a mão na barriga, e ontem ela me contou: pastor, eu engravidei, eu tive neném. Aleluia. Quem quer neném? Eu estou com a unção da produtividade, tive 3. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus é tão bom, que quando Ele sabe que alguém tem potencial e não está produzindo, Ele dá uma oportunidade. Lucas 13, um senhor de terra, por 3 anos consecutivos, visita a sua vinha. E chegando no 3º ano, ele vai até aquela videira e percebe que ela não havia produzido nada. Chama o seu gerente, o seu capataz, o seu funcionário da fazenda e diz: o vinhateiro, arranque ela e bote para queimar. Já 3 anos eu venho procurar fruto nela e não acho. Olha o vinhateiro está aqui. Deus disse assim: eu vou destruir Israel. Por muitos anos eu procuro neles fruto de arrependimento. O Deus Pai, o Senhor, o dono da terra. Mas aí o vinhateiro diz: eis-me aqui, envia-me a mim, deixa eu ir lá. Aí o vinhateiro, aleluia, olha para o dono da terra e diz: me dá mais um ano. Dá uma oportunidade para a videira. Lucas 13. Dá mais um ano para ela. Eu vou escavar do lado. Pode ser que ela esteja agarrada a alguma raiz, alguma erva daninha que está roubando as forças dela e está impedindo ela de frutificar. Deixa eu escavar. Me dá mais um ano. Se tu voltar aqui a 1 ano e ela não der fruto, tu pode arrancar e queimar. Tem gente que está no bônus de Deus, hein? Tem gente aqui que já está no tempo excedente de Deus, hein? Aleluia. Aí ele disse: eu vou escavar, eu vou afofar a terra, eu vou regar de novo, para dar chance. Ele falou: tá bom, daqui a 1 ano eu volto. O céu está dizendo para alguém aqui, não sou leviana de dizer a todos, mas para algumas pessoas o céu está dizendo: esse ano é a última oportunidade que tu tem de produzir na minha presença. Esse ano é a última oportunidade que eu estou te dando de frutificar em verdade no meu reino. Sai dessa hipocrisia, sai dessa mentira, sai dessa vida de aparência. Trata essas raízes. Deixa a palavra escavar. Deixa Deus tratar o que você nunca deixou Deus tratar. Porque chegou a hora de produzir. Tem uma hora que o céu diz basta. Tem uma hora que o céu diz acabou. Tem uma hora que o céu diz: ei, comigo ninguém brinca. O homem não pode escarnecer de mim, porque aquilo que ele semear, isso que ele colherá. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aí ele diz: me dá mais um ano aí. Dá oportunidade a ela de frutificar. Pega na mão desse crente, é a última vez, eu prometo. Pega na mão desse crente e diz para ele: eu estou frutifica agora, ou pode não dar mais tempo. Pode não haver mais tempo.
O rei está voltando. O rei está voltando. Aí eu me lembro da peça que você deve ter feito também nos jovens. Posso, tendo as mãos vazias, quando ao Senhor me apresentar, quantas almas poderia ao Senhor levar? Jesus está voltando e Ele está dizendo para mim e para você: me apresente as tuas mãos. O que você tem produzido para mim, o que você tem feito para mim. O tesouro da terra traça e ferrugem corrói, mas aquele que ajunta tesouro no céu terá um galardão. Sabe esse carro que você sonhou? Gente, eu vim num carro que parecia que eu estava até andando de avião. O carro alto, branco, coisa de anjo. Ok, eu não dirijo não, mas eu me senti do lado da amiga, que a amiga é pequenininha naquele carrão. Deixa eu te dizer um negócio, até esse carrão vai ficar. Sabe essa casa? Sabe essa ilha, igual do filme? Da sessão da tarde que tu via, pensou que nunca podia ter, e na tua casa tem. Isso vai ficar. Sabe a roupa da Hollister? Sabe a bolsa da Louis Vuitton, que você só via com Angelina Jolie? Vai ficar. Mas as obras serão provadas, e dela receberemos o galardão. Salvação é graça, galardão é obra. Ele te salvou, Ele quer te dar um galardão. Quer escolher a esquina que tu vai morar na rua de ouro? Obra. Quer escolher a cor da pedra da coroa? Obra. Deus está dizendo para alguém: sai da inércia espiritual essa manhã. Sai da inércia espiritual. E eu concluo a passar ao pastor e aos pastores. Terceiro e último princípio. O que permanece em mim, esse dá muito fruto. Mas o que dá fruto, eu limpo, para que dê ainda mais fruto. Talvez você não é a primeira classe de pessoas alcançadas até o momento, até esse momento nessa palavra. Mas talvez você seja agora o segundo grupo de pessoas a ser alcançada. O grupo de que está dando fruto, mas que está sofrendo com os espinhos. O grupo que está dando fruto, mas que tem sentido a sua força sugada pelas ervas daninhas deste tempo. A apostasia, a frieza, a perseguição, a calúnia, a afronta e tantas outras coisas. Aí Deus diz assim: fique tranquilo, porque há um terceiro princípio de crescimento. Você vai continuar a crescer. E o terceiro princípio é manutenção. Quem dá fruto, eu limpo, para que dê ainda mais fruto. Um carinho nele aí, diz: deixa Deus te limpar. Eu sei que tu é crente, mas pode melhorar. Eu sei que tu faz a obra, mas pode ter ainda mais excelência. Aí é tão lindo que ele diz: eu limpo para que dê mais fruto. E eu escrevi algo aqui que eu não posso esquecer: não produza fora da palavra, mas seja praticante da palavra. Tem gente que está produzindo, mas está produzindo do jeito que quer. Pedro, até esse momento, diz o escritor Shed, da Bíblia Shed, que Pedro era esse ramo que dava fruto desordenadamente. Pedro andava com Jesus, mas cortava a orelha de soldado. Pedro andava com Jesus, mas fazia umas ignorâncias no grupo. Tivesse grupo de WhatsApp, Pedro era o polêmico. Mas agora, Pedro vai passar por uma fogueira. Pedro vai passar por um mar. Pedro vai passar por um choro. Pedro vai passar por um reencontro olho no olho com Jesus. Tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Essa manhã é manhã de Deus limpar e resgatar o teu verdadeiro amor. Aí eu lembro de Isaías. A manutenção é a purificação que Isaías vivenciou no capítulo 6. Você está pensando que ele não era profeta até o capítulo 5? Você está pensando que ele não dava fruto? Ele dava. Profecias lindas, leia, trabalho de casa. Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Profecia linda, aquela profecia: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, serão brancos. É lá de Isaías, antes do capítulo 6. Palavras lindas. Estava dando fruto, estava pregando como eu aqui, estava cantando, talvez, celebrando. Mas ele entra num culto como esse. A glória de Deus toma casa.
E quando ele vê a glória de Deus, ele que já tinha profetizado alguns ais para o povo, ele dá o seu próprio ai. A gente é bom de dizer ai para alguém, mas a gente está precisando dizer ai para a gente. Ele dizia ai do que faz isso, ai do que faz aquilo, mas agora ele disse ai de mim, porque vou perecendo. Porque a minha boca é impura, os meus lábios são impuros. Eu estou até fazendo a obra, mas estou falando o que não devia. Eu estou até fazendo a obra, mas estou murmurando, só eu que faço. E a Bíblia diz, todas as coisas fazeis sem murmuração e sem vanglória. Estou dizendo, é porque se eu não fizer, eu sou o cara, eu sou a moça. Deus está dizendo para você, ei! Você está dando fruto, mas eu quero te purificar para que tu dê mais fruto. Aí ele diz, toca em mim. Aí o Senhor envia um anjo, pega com uma tesoura, com atenaz, uma brasa no altar, toca em Isaías e diz, tu estás purificado para continuar dando fruto. O tocou e foi purificado. E Deus me disse uma coisa, eu escrevi para não esquecer, que eu sou a moça das frases. Ele disse assim, para que ele continuasse a ser quem era, sem deixar de ser quem foi. Eu profetizo que Deus vai te limpar para você deixar de ser quem você estava se tornando e não deixar de ser quem você foi. E é tão lindo que Deus toca nele, para que ele continuasse a ser quem era, profeta, sem deixar de ser quem foi, santo. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero preservar a tua essência em mim. Você é a essência da videira. A sua essência é a videira. Você é só o ramo. E a videira traz alegria. A videira traz justiça. A videira traz celebração. A videira traz fruto. A videira produz frutos bons. E ele diz, eu limpo. E o grego limpar aqui é podar. E Deus está dizendo, eu não vou acabar com você. Eu só vou podar algumas coisas. Quem precisa de uma poda? Quando eu estudei essa palavra anos atrás, ainda não tinha posts de internet como tem hoje. Deus me disse uma verdade que pouco tempo eu vi que ela se tornou uma frase de alguém. E ela está escrita aqui no meu caderninho de anos atrás. E Deus disse para mim, Roberta, é melhor ser podada para crescer do que cortada para queimar. E aí? Aquele que não dá fruto, termina a palavra dizendo, ele corta e lança no fogo. Mas aquele que dá, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Só quem prefere ser podado para crescer do que cortado para queimar, fica de pé. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Permaneçam em mim. E se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós em mim, tudo o que pedirdes em meu nome, vos será feito. Por que tem crente turbado com oração não respondida? Porque não conhece esse texto. Só conhece a parte que diz, tudo que pedirdes em meu nome, vos será feito. Mas não conhece que antes de Deus declarar isso, ele pediu tudo o que eu preguei antes aqui. Conexão, produtividade e manutenção. Então tudo que você tem pedido em nome do Senhor está relacionado a estes princípios, para que ele te conceda. E é tão lindo que termina este capítulo Jesus dizendo, se vocês forem meus discípulos, vocês darão frutos. Nisso conhecerão que vós sois os meus discípulos, para produzir mais fruto e ser de fato discípulo. E terem as suas orações respondidas ao viver a palavra, e para que o mundo glorifique a Deus pelas vossas boas obras. Meu irmão, eu estudo a Bíblia por anos. Embora Deus me deu a graça dessa palavra para ministrar a essa igreja, todo o fundo histórico, tradução, está nesse caderninho aqui que você pode ver que ele tem muitos anos. E hoje Deus sacou dessa revelação que eu recebi há tantos anos, para renovar em você o desejo de frutificar, para renovar em você a motivação certa ao frutificar. E eu já falei e o tempo já foi embora, mas eu quero perguntar, quem reconhece que perdeu alguns desses princípios ao longo do caminho? A sua árvore cresceu e talvez você perdeu o princípio da conexão. Você vem, mas você não é conectado como antes. Talvez você cresceu,
E você perdeu o princípio da produtividade. Roberto, eu sou aquele cara que vem e dá uma boa oferta. Eu sou aquele cara que não atrapalha a minha esposa vir. Venho porque eu sei que aqui a bênção de Deus está sobre a minha família, mas eu não me envolvo. Esses dias eu ouvi uma palavra do apóstolo Joel Pereira para pastores. E ele disse que ele foi traído no ministério, como o pastor Bruno falou aqui da decepção com finanças. E ele disse que foi muito decepcionado e ele disse: Deus, tá bom, eu vou continuar na igreja, eu vou continuar pastoreando, mas eu não vou me aproximar das pessoas. Eu vou delegar lideranças e vou ser só o gestor. Aí Deus disse para ele: então desiste do ministério, porque ministério é envolvimento. Então desiste do evangelho, porque evangelho é envolvimento. É impossível ser corpo sem estar no corpo. É impossível ser membro sem estar no corpo. E membro fora do corpo é uma anomalia, uma amputação. Ele necrosa e apodrece. Mas se ele estiver no corpo, ele tem vida. E só quem tem vida se machuca, irmão. Se você ainda está se decepcionando e se machucando, é porque você está vivo. Agora tem uma coisa que o corpo humano tem de excelente. Você sofre um corte, uma ferida hoje. Amanhã ele começa a produzir a secreção de cura. Deus está aqui. É no corpo que você se machuca, mas é no corpo que você é curado. É na videira que você se machuca, mas é na videira que você recebe a seiva do Espírito Santo, que refaz as rachaduras do teu ramo. Deus te trouxe aqui para te curar, para te animar, para te refazer, para que você volte a dar muito fruto. Só quem deseja voltar a frutificar como antes, vem aqui rápido que eu quero orar por você. Mas vem correndo mesmo, porque a colheita da tua vida está dependendo da tua conexão restaurada. Ô glória, pode adorar rapidinho, pode. Rebeca, nossa maestrina, dá lugar aí, aleluia. Oh, Deus quer te usar com perícia. Deus quer te usar com especificidade. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma missão. E talvez a sua missão seja abrir a sua casa como Lídia. Usa-me. Eu quero. Segura só um pouquinho no instrumental. Tem alguém aqui que quer voltar para a videira? Tem alguém aqui que estava com um ramo cortado e quer ser reenxertado em Deus essa manhã? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Aqui uma senhora. Quem pode adorar o Senhor? Tem mais alguém que quer voltar para o Senhor essa manhã? Me dá um sinal com a sua mão, me dá um sinal. Tem mais alguém? Você seja uma extensão do corpo de Cristo aí. Vê se tem alguém do seu lado, sem coragem, quebrantado. Pergunte a ele se você sabe que ele não faz parte ainda desse corpo. Pergunte a ele, quer ser membro com a gente? Quer crescer com a gente? Ô glória! Tem mais alguém que quer Tem mais alguém que quer se reaproximar de Jesus essa manhã? Ou que quer se conectar a Jesus pela primeira vez como nunca? Tem mais alguém? Se não tem, vamos orar pelos servos de Deus que estão aqui. Eu quero pedir à pastora Tainara que venha aqui receber esta senhora. Aleluia. Enquanto eu oro por todos. Aleluia. Espírito de Deus, nós estamos na tua presença. E eu quero profetizar que tudo aquilo que se levantou para tentar paralisar a frutificação desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, tudo aquilo que se levantou para minar as forças, para trazer desânimo, para trazer apostasia, para trazer frieza, ou até mesmo para trazer inflamação na alma, seja repreendido em nome de Jesus. Que eles possam colher tudo aquilo que está preparado para eles vivenciarem no teu reino, e que eles possam dar fruto a 30, 60 e a 100. Que eles sejam agentes de salvação, que eles sejam possibilitadores de milagre, que eles sejam, Senhor, conectores, fortalecedores desta obra. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que toda barreira espiritual
caia por terra. Eu declaro que toda paralisia espiritual seja repreendida, que elas possam andar, saltar, que elas possam, Senhor amado, florescer na tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Toda inércia espiritual seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Sobre esta igreja nós declaramos crescimento, crescimento, expansão, multiplicação, frutificação. Deus, eu profetizo que eles transbordarão à direita, transbordarão à esquerda. O Senhor será diante deles e também a vossa retaguarda, na autoridade do nome de Jesus. Que os crentes dessa igreja prosperem espiritualmente, na família e também materialmente, que sejam prósperos em todo o vosso viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus.